Fala galera, beleza? Vamos falar um pouquinho aqui sobre retificação. Essa é uma questão muito comum aí que as pessoas entram em contato comigo, principalmente os meus clientes, quando solicitam análise de documentos, análise de certidões. Muitas dúvidas ficam no ar porque não existe uma resposta padrão, certo? Quer dizer, na verdade, a resposta mais fácil que eu poderia dar é, na dúvida, retifique. Só que não é bem assim, né? Porque é fácil falar para a pessoa retificar, mas nem sempre é fácil de fazer a retificação. Dependendo do que vai ser retificado, é muito difícil de você conseguir fazer o pedido, porque você precisa embasar, né, o seu pedido, você precisa de provas para isso. E outra coisa, se for, por exemplo, uma retificação de sobrenome numa família grande, com as pessoas vivas, talvez as pessoas não queiram fazer essa retificação, e aí você não vai conseguir fazer. Porque se a pessoa é viva, é o próprio requerente que tem que pedir a retificação do seu nome ou do sobrenome. Você não consegue fazer isso por ela, certo? Então, o que acontece? Em alguns casos, não é possível proceder com o pedido da retificação por esse tipo de motivo. Então, é muito fácil falar para a pessoa retificar, mas às vezes não é tão fácil de executar. E é justamente isso o que eu sempre tento fazer com os meus clientes na análise. Então eu faço a análise, eu levanto todos os impeditivos, todos os problemas, todas as variações e erros que existem naquele pacote de certidões e entrego o relatório para o meu cliente. E aí eu dou o meu parecer, tá? Então o meu parecer é a minha opinião depois da análise. Eu posso errar na minha opinião, mas é a minha opinião. Agora, se você não quiser correr risco, você pega o relatório e faz todas as retificações. É assim que funciona. Então, para você entender como que funciona o processo de retificação em si, seja administrativa ou seja judicial, você precisa embasar o seu pedido. Então, por exemplo, vamos dizer que você tenha uma certidão de casamento de alguém aí na sua família. Na certidão de casamento consta que o noivo nasceu em tal data. Só que, de fato, a pessoa nasceu em outra data. E aí você tem a certidão de nascimento dessa pessoa. Então, você vai no cartório, leva a certidão de nascimento, vai no cartório onde ocorreu o registro do casamento, leva a certidão de casamento e fala, olha, essa informação está errada, eu quero retificar ela, como é que eu faço? Esse tipo de situação é extremamente comum do cartório fazer administrativamente. Você vai gastar uma taxa, aí, mais ou menos uns R$200, R$300, depende, varia entre os cartórios, entre cidades, estados, enfim, vai gastar uma taxa, eles vão fazer a retificação, feita rapidamente, em menos de um mês, às vezes em poucos dias, e depois disso a retificação é acrescentada no livro e você emite uma nova certidão e vai estar lá averbada a retificação. Simples assim. Agora, existem casos, por exemplo, de mudança de nomes, que a pessoa precisa apresentar uma certidão italiana para fazer a retificação. Nesses casos, é mais difícil do cartório fazer e a pessoa precisa ingressar com o pedido judicial. Mas não é impossível, existem vários cartórios que fazem sem problema nenhum. Então, o que você precisa em ambos os casos, independente de onde será feita a retificação? Você vai precisar de uma certidão italiana, só que essa certidão italiana, para que ela tenha valor no Brasil, ela precisa ser apostilada na Itália. Então ela tem que receber um carimbo, que é como se fosse uma legalização para valer no exterior da Itália, que é no Brasil. Depois que essa certidão for emitida e apostilada na Itália, ela deve ser traduzida para o português no Brasil. Tá? E essa tradução tem que ser feita por um profissional juramentado, né? Um intérprete público que prestou um concurso, então um tradutor juramentado. E aí depois que essa certidão estiver traduzida para o português, já apostilada na Itália, aí sim ela serve como prova documental, tanto para via administrativa no cartório, quanto para via judicial. Agora, existem muitos casos que eu tenho acompanhado de pessoas que estão retificando nomes abrasileirados, né? Esse termo eu acho que ele nem existe, esse abrasileirados. Mas, por exemplo, o nome Luiz, é muito comum ver esses nomes, por exemplo, numa certidão de óbito do antenato e na certidão dos filhos, né? Sempre que menciona esse italiano. Mas o nome original dele não era Luiz, porque na Itália não existe esse nome. Na Itália chama-se Luigi, certo? Então, muita gente faz esse tipo de retificação. Só que
esse tipo de situação é amplamente aceito, principalmente nos consulados, tá? Então, é amplamente aceito nos consulados e também nos comunes. Na via judicial, pelo menos do que eu conheço na via judicial, é mais indicado retificar todas as informações divergentes. Agora, como eu já falei em outros vídeos, o meu foco é a via administrativa na Itália, residindo na Itália. Então, o que eu indico? Se você tem um pacote de certidões, no qual não constam outros erros, apenas essas variações. Então, por exemplo, o nome do seu antenato era Giovanni, e no Brasil está como João. Isso é extremamente comum. Ou Giuseppe, e no Brasil, José. Normal, isso acontece muito. Eu faria o seguinte, entraria em contato com o comune que você escolher para fazer o seu processo e pergunta isso para eles. Olha, eu vou morar aí e tal, né? Inclusive, essas dicas que eu estou dando aqui, eu tenho também no meu e-book, que é O Segredo do Bom Comune, link aqui na descrição. Então você entra em contato com o comune e pergunta se esse é um problema, se isso precisa ser retificado. Claro, explica bem direitinho para eles entenderem o contexto, porque se eles falarem, olha, isso não tem problema, você não precisa retificar, entendeu? Agora, se você for fazer várias retificações, aí só incluir mais essa, de repente, vale a pena. Enfim, o importante no processo de retificação é que você padronize as informações. Então, se você tem, por exemplo, um sobrenome que aparece ora de um jeito, ora de outro, ora num terceiro modo, é interessante que você deixe eles iguais. Se ele, por exemplo, é um sobrenome que era escrito com 2 Cs e no Brasil ele é sempre escrito com 1 C, isso está padronizado. É mais fácil de ser aceito do que uma variação que acontece o tempo inteiro entre as certidões. Entendeu? Bom, enfim, se for pouca coisa que você precisa retificar, é interessante você entrar em contato com o comune para perguntar, né? Se for fazer no Brasil é mais difícil porque o consulado geralmente não responde esse tipo de dúvida, eles falam que eles precisam analisar a documentação. E o que eu recomendo é que você faça uma análise com alguém, né? Com um profissional, com uma empresa. Eu ofereço esse serviço também, não precisa fazer comigo, mas eu recomendo que você solicite esse serviço, porque quando uma pessoa diferente, uma pessoa que não é da família, analisa aquela documentação, ela vai olhar com outros olhos. Ela vai olhar com um olhar muito mais próximo do oficial de Estado italiano do que o da família. Quando você faz uma análise das suas certidões, as coisas elas fluem automaticamente, porque você sabe quem é filho de quem, né? Você conhece aquela família. Eu sei disso porque eu analisei as minhas certidões para fazer o meu processo e eu analiso a de clientes quase todos os dias. Então eu consigo entender essa diferença. Então fica aqui a minha recomendação, procure algum escritório, alguma empresa que faça isso, e se você quiser receber o meu orçamento, o link está aqui na descrição. Beleza? E se você precisar se aprofundar um pouco mais na questão das retificações, quiser entender melhor como que funciona, eu vou deixar o vídeo aqui na sequência para vocês assistirem. Valeu e até a próxima!